Você já percebeu quanto tempo da sua vida foi gasto tentando alcançar pessoas, aprovação, reconhecimento e resultados que pareciam sempre fugir de você? Talvez você tenha corrido atrás de alguém que nunca demonstrou o mesmo interesse, tentado provar seu valor para pessoas que já haviam decidido não enxergá-lo, comparado sua vida com a de quem parecia estar muito à frente, ou passado tanto tempo preocupado com o que os outros estavam fazendo que acabou deixando a própria vida de lado. Você acompanha, observa, espera, compara, tenta impressionar, tenta ser lembrado, tenta mostrar que também está evoluindo, mas, no fim do dia, sente que continua no mesmo lugar. Você já viveu isso? Já percebeu que estava dedicando mais energia para ser notado do que para realmente crescer? Já se sentiu cansado de tentar fazer as pessoas reconhecerem aquilo que você poderia estar construindo silenciosamente? Talvez o problema não seja falta de capacidade. Talvez sua energia esteja apenas sendo enviada para a direção errada. Os estoicos compreendiam que a vida começa a mudar quando você para de tentar governar o mundo exterior e volta a assumir responsabilidade por aquilo que realmente depende de você. Sua postura, suas escolhas, sua disciplina, seus limites, sua rotina, seu caráter. Você não controla quem vai gostar de você. Não controla quem reconhecerá seu esforço. Não controla quem permanecerá ao seu lado. Não controla a velocidade dos resultados, mas controla se continuará abandonando a si mesmo para correr atrás de tudo isso. Existe um momento em que você precisa parar, não para desistir da vida, mas para parar de desperdiçá-la, parar de perseguir aquilo que não responde à sua vontade, parar de olhar para todos os lados e finalmente começar a olhar para dentro. Porque quando você realmente começa a focar em si, uma mudança silenciosa acontece. Você fala menos sobre seus planos, discute menos com quem não quer entender, compara-se menos, implora menos atenção, explica menos suas escolhas e começa a usar toda essa energia para construir uma vida que não dependa da aprovação de ninguém. Neste vídeo, você vai entender como focar em si mesmo pode transformar sua vida em silêncio, segundo os princípios do estoicismo, não através de egoísmo, não abandonando as pessoas importantes, não fingindo que não precisa de ninguém, mas aprendendo a não colocar sua identidade, sua felicidade e sua direção nas mãos dos outros. E permaneça até o final, porque a última lição mostra por que muitas vezes o que você mais deseja começa a se aproximar justamente quando deixa de viver correndo desesperadamente atrás disso. 1. Pare de correr atrás de quem não caminha em sua direção. Uma das formas mais dolorosas de abandonar a si mesmo é permanecer correndo atrás de alguém que nunca demonstra disposição para caminhar ao seu lado. Você inicia todas as conversas, procura, explica, tenta manter o vínculo vivo, perdoa rapidamente, aceita pouco para não perder tudo e continua se perguntando o que poderia fazer para finalmente ser valorizado. Mas talvez a pergunta esteja errada. Em vez de perguntar, como faço essa pessoa me escolher? Pergunte, por que continuo escolhendo alguém que não demonstra escolher a mim? Existe uma grande diferença entre lutar por uma relação importante e tentar sustentar sozinho uma conexão que só existe porque você insiste. O estoicismo ensina que você não controla o sentimento, a maturidade ou as decisões de outra pessoa. Você pode ser sincero, pode demonstrar cuidado, pode conversar com clareza, mas não pode obrigar alguém a reconhecer aquilo que não deseja enxergar. Quanto mais você insiste em controlar o que o outro sente, mais perde o controle sobre a própria dignidade. Sua mente passa a depender de respostas. Seu humor depende da atenção. Sua paz depende da presença de alguém. E sem perceber, você transforma outra pessoa na autoridade principal sobre o seu estado emocional. Focar em você começa quando para de interpretar falta de reciprocidade como um desafio que precisa vencer. Nem toda distância precisa ser diminuída. Nem todo silêncio precisa ser preenchido. Nem toda ausência precisa ser perseguida. Algumas precisam ser respeitadas. Não porque você não sente, mas porque finalmente compreendeu que sentir
não obriga você a se abandonar. Retire sua energia de onde ela é apenas consumida. Volte para sua rotina, para seus objetivos, para sua fé, para as amizades verdadeiras, para tudo aquilo que continua existindo enquanto você espera alguém decidir se deseja ou não fazer parte da sua vida. Quando você deixa de correr atrás, não perde valor. Recupera a direção. 2. Pare de gastar sua vida tentando corrigir a opinião dos outros. Talvez algumas pessoas tenham entendido você errado. Talvez tenham criado uma versão injusta sobre suas intenções. Talvez alguém tenha contado apenas uma parte da história. E agora, você sente necessidade de explicar tudo. Quer provar que não é aquilo que disseram. Quer mostrar o que realmente aconteceu. Quer recuperar uma imagem que acredita ter perdido. Mas existe um ponto em que a tentativa de ser compreendido começa a destruir sua paz. Você explica uma vez, depois novamente. Muda as palavras, apresenta provas, mostra suas intenções. E ainda assim, a pessoa continua enxergando apenas o que deseja enxergar. Isso acontece porque nem todos procuram a verdade. Alguns procuram confirmação para a opinião que já formaram. Quanto mais você tenta convencê-los, mais energia entrega para um julgamento que não controla. Os estoicos não ensinavam que devemos ignorar toda crítica. Se existe verdade, aprenda. Se você errou, reconheça. Se precisa reparar algo, repare. Mas depois disso, siga em frente. Não transforme sua vida em um tribunal no qual você precisa se defender diariamente. Seu caráter será revelado pela constância, não por uma explicação perfeita. O tempo mostra quem mantém a palavra, quem age corretamente, quem muda de verdade, quem apenas fala. Quando você começa a focar em si, deixa de tentar controlar todas as histórias que contam sobre você. Algumas pessoas continuarão entendendo errado. E tudo bem. Talvez nunca reconheçam sua mudança. Ainda assim, você pode mudar. Talvez nunca admitam que foram injustas. Ainda assim, você pode preservar sua consciência. A liberdade começa quando você entende que não precisa ser inocentado no tribunal mental de cada pessoa que encontra. Você precisa apenas conseguir olhar para sua própria vida e saber que está agindo de acordo com aquilo que considera correto. 3. Troque comparação por construção. Você abre as redes sociais e vê pessoas conquistando coisas. Alguém está viajando. Alguém começou um relacionamento. Alguém comprou algo. Alguém alcançou um objetivo que você também desejava. E de repente, a vida que parecia normal passa a parecer insuficiente. Você começa a pensar que está atrasado, que deveria ter conquistado mais, que todos estão avançando enquanto você permanece parado. Mas você não está comparando duas vidas inteiras. Está comparando seus bastidores com o momento mais apresentável de outra pessoa. Você conhece suas inseguranças, seus erros, seus atrasos, suas dúvidas, mas conhece apenas aquilo que o outro decidiu mostrar. Essa comparação é injusta desde o início. Além disso, quanto mais você observa o caminho de todos, menos energia sobra para construir o seu. Você perde horas acompanhando quem está avançando e depois se sente mal por não ter avançado. Mas a comparação não cria resultado. Ela apenas transforma o resultado alheio em acusação contra você. O estoicismo ensina a voltar para aquilo que depende de nós. Você não controla o ponto de partida de outra pessoa, as oportunidades que ela recebeu, o tempo em que alcançou algo, mas controla o que fará com este dia. Em vez de perguntar por que ela está tão à frente, pergunte: qual passo posso dar hoje? Em vez de medir seu valor pela velocidade dos outros, observe sua própria evolução. Você está mais disciplinado do que estava há alguns meses? Reage com mais calma? Consegue reconhecer seus erros? Está cumprindo melhor sua palavra? Esses avanços também importam, mesmo que não produzam uma imagem impressionante. Focar em você significa parar de usar o caminho alheio como régua para medir sua dignidade. Inspire-se, aprenda, observe, mas depois volte para sua própria construção. Enquanto você olha para todos os lados, perde direção. Quando fixa os olhos no seu caminho,
Até os passos pequenos começam a levar você para algum lugar. 4. Faça sua energia voltar para aquilo que você controla. Imagine sua energia como algo limitado. A cada manhã você recebe uma quantidade e durante o dia decide onde vai colocá-la. Pode gastar pensando no que os outros acham, revendo conversas, tentando prever o futuro, esperando respostas, comparando-se, alimentando preocupações sobre coisas que não controla, ou pode investir essa energia em algo que realmente transforma sua vida. Aprender, trabalhar, cuidar do corpo, organizar a rotina, melhorar sua comunicação, fortalecer sua fé, cumprir pequenas promessas. O problema é que muitas pessoas passam o dia inteiro mentalmente ocupadas, mas concretamente paradas. Pensam muito, imaginam muito, preocupam-se muito, mas agem pouco, e no fim do dia sentem um cansaço enorme, mesmo sem terem feito aquilo que realmente importava. Isso acontece porque tentar controlar o incontrolável também cansa. Pensar repetidamente em algo não significa estar resolvendo aquilo. Às vezes, significa apenas sofrer várias vezes pelo mesmo problema. Pergunte pela manhã: o que realmente depende de mim hoje? Talvez dependa de você terminar uma tarefa, ter uma conversa necessária, controlar uma reação, estabelecer um limite, pedir ajuda, começar algo que está adiando. O restante pode continuar existindo, mas não precisa receber toda a sua energia. O foco estoico não consiste em ignorar os problemas, consiste em colocar força onde sua ação pode produzir alguma diferença. Quando você aprende isso, sua mente fica mais silenciosa. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você parou de tentar resolver mentalmente aquilo que não estava em suas mãos. 5. Construa em silêncio antes de buscar reconhecimento. Muitas pessoas anunciam uma mudança antes de começarem a praticá-la. Contam que vão criar um projeto, que agora terão disciplina, que vão abandonar um hábito, que estão entrando em uma nova fase. Recebem elogios e atenção. Por alguns instantes, sentem a recompensa de alguém que já alcançou algo. Mas o trabalho real ainda nem começou. Quando você fala demais sobre o que pretende fazer, pode acabar usando palavras como substitutas da ação. É agradável parecer alguém em transformação. Difícil é transformar-se quando ninguém está olhando. Os estoicos valorizavam a prática. Não importava anunciar coragem. Era necessário agir com coragem. Não importava parecer disciplinado. Era necessário cumprir as responsabilidades. Não importava falar sobre virtude. Era necessário vivê-la. Comece a proteger melhor aquilo que está construindo. Nem todos precisam saber. Alguns vão desencorajar você. Outros vão colocar expectativas. Alguns vão observar apenas para ver se você fracassa. E outros simplesmente não compreenderão algo que ainda está em fase inicial. Trabalhe antes de explicar. Construa antes de mostrar. Desenvolva raízes antes de expor a árvore ao vento. Você não precisa desaparecer, mas precisa diminuir a necessidade de transformar cada passo em anúncio. Quando sua vida realmente começar a mudar, as pessoas perceberão. Na sua postura, na forma como reage, na disciplina que mantém, na maneira como fala. Você não precisará dizer que está diferente. Sua constância mostrará. O silêncio não atrasa o reconhecimento verdadeiro. Ele impede que a necessidade de reconhecimento atrase seu crescimento. 6. Organize sua rotina antes de esperar uma vida diferente. Muitas pessoas desejam uma vida nova, enquanto preservam exatamente os hábitos que criaram a vida atual. Querem mais clareza, mas vivem cercadas de distrações. Querem disciplina, mas negociam com toda pequena vontade. Querem paz, mas alimentam conflitos desnecessários. Querem resultados, mas não conseguem manter o básico durante tempo suficiente. Desejar mudança é fácil. Organizar a vida para que a mudança seja possível é mais difícil. Focar em você não é apenas pensar mais sobre si mesmo. É cuidar das ações que formam a sua identidade. Como você começa o dia? O que faz quando sente preguiça? Quanto tempo entrega para distrações?
Como reage quando algo não acontece como deseja? O que repete toda semana? Sua rotina revela o que realmente está sendo construído. Não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha uma área. Talvez precise organizar melhor o sono. Reduzir o tempo perdido no celular. Separar alguns minutos para estudar. Cuidar do ambiente. Voltar a movimentar o corpo. Cumprir primeiro a tarefa mais importante. Pequenas estruturas geram grandes mudanças quando são mantidas. O problema é que muitas pessoas desprezam o pequeno por não parecer transformador o suficiente. Mas o extraordinário é frequentemente apenas o básico repetido com consistência. Uma tarefa realizada hoje parece pequena. Depois de meses, pode significar um projeto concluído. Uma escolha saudável parece pequena. Depois de meses, pode mudar sua energia. Uma reação controlada parece pequena. Depois de meses, pode mudar seus relacionamentos. Sua vida não muda apenas em grandes decisões. Ela muda nas pequenas escolhas que se tornam rotina. 7. Aprenda a ficar consigo mesmo sem sentir que está perdendo a vida. Algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas porque, quando o silêncio chega, encontram pensamentos que estavam evitando. Então procuram barulho, conversas, notificações, qualquer companhia, qualquer distração. Não porque desejam profundamente aquilo, mas porque não querem estar diante da própria mente. Por isso, aceitam relações superficiais, permanecem onde são desrespeitadas, correm atrás de quem oferece pouco. Tudo para não enfrentar a sensação de estar sozinhas. Mas focar em você exige aprender a permanecer na própria companhia. Não para viver isolado, mas para deixar de aceitar qualquer presença apenas para evitar a ausência. A solitude pode mostrar aquilo que o barulho esconde, o que você realmente deseja, o que precisa mudar, quais relações drenam sua energia, quais sonhos foram abandonados, quais sentimentos ainda precisam ser compreendidos. No começo, pode ser desconfortável, mas com o tempo você aprende que ficar sozinho não significa estar vazio. Pode ser um espaço de reconstrução. Você lê, pensa, ora, organiza, descansa, cria. Quando aprende a se sentir inteiro na própria companhia, suas relações também mudam. Você deixa de procurar pessoas para completar aquilo que nunca tentou construir dentro de si. Passa a escolher companhia por conexão, não por desespero. E quem não teme ficar sozinho se torna mais difícil de controlar pela ameaça da ausência. 8. Não transforme o foco em egoísmo. Existe um risco importante. Quando alguém ouve "foque em você", pode interpretar como "não se importe com ninguém". Pense apenas nos próprios interesses. Abandone todos que não oferecem alguma vantagem. Mas isso não é estoicismo. Focar em você significa assumir responsabilidade por sua vida. Não transformar o mundo inteiro em ferramenta para satisfazer seu ego. Os estoicos valorizavam justiça, convivência, caráter e contribuição. Você pode cuidar de si e continuar sendo gentil. Pode proteger sua energia sem tratar pessoas com desprezo. Pode estabelecer limites sem se tornar cruel. Pode escolher sua paz sem agir como se apenas suas necessidades importassem. O verdadeiro foco em si mesmo não torna você mais arrogante, deve tornar você mais consciente. Quando cuida das próprias emoções, deixa de despejá-las nos outros. Quando organiza sua vida, deixa de exigir que alguém venha salvá-lo constantemente. Quando desenvolve disciplina, torna-se mais confiável. Quando reconhece seus erros, melhora seus relacionamentos. Focar em si não significa construir um trono. Significa construir uma base forte o suficiente para você não precisar usar outras pessoas como muletas emocionais. 9. Pare de perseguir resultados e fortaleça o processo. O mundo ensina você a olhar constantemente para o resultado. Quantas pessoas reconheceram? Quanto dinheiro apareceu? Quantas visualizações? Quanto tempo falta? O resultado importa. Mas quando ele se transforma na única medida de progresso, você começa a abandonar processos valiosos cedo demais.
Faz algo por poucos dias. Não vê mudança, desiste. Tenta outra coisa, também não vê resultado imediato. Desiste novamente. E passa anos recomeçando sem permanecer tempo suficiente para colher. O estoicismo orienta você a cuidar da ação correta, aceitando que o resultado completo não está sob seu controle. Você pode preparar o terreno, plantar, cuidar, mas não obriga a semente a crescer na velocidade que deseja. Seu trabalho é manter o processo, estudar hoje, praticar hoje, agir com disciplina hoje, melhorar o que puder hoje. Quando você fortalece o processo, para de viver emocionalmente dependente de resultados imediatos. O silêncio se torna mais suportável. A falta de reconhecimento não destrói sua constância. Você começa a entender que uma vida sólida demora. E justamente por demorar, poucas pessoas a constroem. 10. Quando você muda, o restante começa a encontrar um novo lugar. Existe algo interessante que acontece quando você começa a focar realmente em si. As relações mudam. Algumas pessoas se aproximam porque reconhecem sua postura. Outras se afastam porque já não conseguem acessar sua insegurança com tanta facilidade. Seus limites mudam. Aquilo que antes aceitava por medo começa a parecer incompatível com sua nova consciência. Suas oportunidades mudam, não por mágica, mas porque você está mais preparado para percebê-las e aproveitá-las. Sua presença muda. Você não entra mais nos lugares tentando provar desesperadamente que merece estar ali. Você começa a transmitir a confiança de quem está construindo uma vida própria. É nesse sentido que o restante começa a vir em silêncio, não porque o universo passa a entregar tudo sem esforço, mas porque você deixa de bloquear sua própria evolução com comparação, carência, descontrole e necessidade constante de aprovação. Quando você se organiza, torna-se capaz de sustentar oportunidades que antes perderia. Quando desenvolve respeito próprio, reconhece relações mais saudáveis. Quando ganha clareza, toma decisões melhores. Quando fortalece a disciplina, seus resultados começam a acumular. A mudança exterior muitas vezes é apenas o reflexo tardio de uma mudança interior que ninguém observou. As pessoas veem o resultado, mas não viram as manhãs em que você escolheu continuar. Os momentos em que controlou uma reação, as distrações que recusou, as vezes em que trabalhou sem aplauso. É assim que a vida muda em silêncio. Primeiro dentro, depois fora. Volte para sua própria vida. Talvez você tenha passado muito tempo olhando para quem não estava olhando para você, tentando acompanhar quem parecia estar na frente, esperando reconhecimento, correndo atrás de atenção, tentando controlar opiniões. Mas sua vida continua esperando que você volte. Seus projetos esperam, sua disciplina espera, sua saúde emocional espera, sua fé espera. Sua versão mais consciente não precisa de um milagre para começar a nascer. Precisa da sua atenção. Não tente mudar tudo hoje. Apenas faça sua energia voltar para você. Diminua uma distração. Pare de insistir em uma conversa que só desgasta. Organize uma tarefa. Cumpra uma promessa pequena. Coloque um limite. Comece a trabalhar em algo sem anunciar. Quando sentir vontade de se comparar, volte para sua construção. Quando sentir vontade de provar seu valor, volte para seus princípios. Quando alguém não reconhecer você, não transforme isso em motivo para se abandonar. Você não precisa esperar que o mundo ofereça uma vida diferente. Pode começar a construí-la com as escolhas que ainda estão sob seu controle. Talvez ninguém perceba no início. Talvez ninguém elogie. Talvez seus resultados demorem. Continue, porque o silêncio não significa que nada está acontecendo. Às vezes, significa apenas que as raízes ainda estão crescendo. E quando sua vida começar a mudar, você entenderá que o mais importante nunca foi fazer todos reconhecerem seu valor. Foi parar de viver como alguém que precisava da permissão deles para crescer. Foque em você, não por egoísmo, mas porque sua vida precisa da sua presença. Cuide do que depende de você. Fortaleça sua mente. Organize sua rotina. Proteja seus planos. Construa em silêncio. E deixe que o tempo revele aquilo que você não precisa mais explicar.
Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Horizonte Humano e compartilhe com alguém que precisa voltar a cuidar da própria vida. E escreva nos comentários: minha energia volta para mim. Não escreva apenas como uma frase, escreva como uma decisão. Porque quando você para de perseguir tudo ao redor e começa a construir a si mesmo, sua vida encontra espaço para mudar.